meus queridos amigos, minhas amigas, continuamos nós nessa nossa marcha diária de super dicas especiais em temas focados, estrategicamente selecionados, para quem sabe a gente alcançar a nossa aprovação no exame de ordem. Você que é meu aluno aqui no curso Fórum Presencial no Rio de Janeiro, você do Centro de Estudo Jurídico de Salvador, Sejus, mais lindo curso do Norte e Nordeste do Brasil, onde nós temos o nosso dilema, né? o nosso slogan, somos os Blues. Você de Belo Horizonte, do Supremo Concurso, você de toda a rede nacional Interasat, vocês que nos assistem aqui na Fórum TV. É um prazer estar de novo com você para continuar a falar de competência tributária. E aqui eu quero falar com você sobre o tema da competência cumulativa. Que papo é esse que pode cair na tua prova de competência cumulativa que está no artigo 147 da Constituição? Galera, competência cumulativa é uma competência que existe excepcionalmente prevista na Constituição para que se autorize certo ente a se legitimar em tributos que a priori não seriam seus. Como o próprio nome sugere, alguém vai cumular uma competência que não seria sua. Um ente vai poder exercer a titularidade de um tributo que a priori não lhe seria de seu domínio. Isso ocorre em duas situações, e ocorrem, e é lógico, é fácil entender, não tem que decorar, ocorrem em razão da estrutura diferente, da estrutura anômala que a nossa federação tem. Como nós contemplamos na nossa federação duas figurinhas meio diferentes, que são o Distrito Federal e os territórios, nós tivemos que reorganizar as regras de competências, porque o DF não se divide em município. Ele não é município, mas também não é plenamente igual ao Estado. E existem os territórios que pertencem à União e que não são entes federativos. Atualmente, inclusive, nem existem territórios. Outrora existiram, território de Fernando de Noronha, do Guaporé, do Amapá, correto? Então a competência cumulativa ela vai nascer para que alguém cumule competência tributária nos territórios, que não são entes federativos, não têm competência, e para que dentro do DF se resolva a questão municipal, correto? A nossa Constituição, ela então cria de modo objetivo as regras da competência cumulativa. E que regras são essas? A Constituição nossa vai dizer que o Distrito Federal, dentro do DF, ele cumula a competência municipal com a competência estadual, que é a sua competência originária. O DF tem competência tributária originária estadual. Se você observar, a própria linguagem da Constituição ela reconhece que o DF é equiparado a estados para fins de competência tributária. E ele vai cumular a competência municipal. Analise, quando eu olho o artigo dos impostos, os artigos dos impostos no sistema tributário, olho 155, compete aos estados e ao Distrito Federal, inciso 1, ITD, 2, ICMS, 3, IPVA. Olha o 156, compete aos municípios, não é? Compete aos municípios e ao Distrito Federal. IPTU, ITB e ISS competem aos municípios. Compete aos estados e ao DF, ITD, ICMS e IPVA. Todavia, o artigo 147, com a regra expressa, atribui ao Distrito Federal a cumulação da competência municipal com sua competência originária, que é a competência estadual. Então, o DF é o único ser nessa federação que tem titularidade de 6 impostos. Os municípios têm 3, IPTU, ITB e ISS. Os estados têm 3, ITD, ICMS e PVA. A União tem 7, II, IE, IPI e IOF, os 4 extrafiscais, IR, ITR e GF. Esse ainda não instituído, dependendo de uma lei complementar para definir o que são grandes fortunas. A União tem 7, o município tem 3, o estado tem 3, o DF tem 6. Os 3 estaduais, ele tem por competência originária, e os 3 municipais, ele tem por competência cumulativa. Galera, então esse é o primeiro foco de 2 em competência cumulativa. O DF cumula a competência municipal com a competência estadual, ok? Maravilha. O segundo é nos territórios. Os territórios federais, eles pertencem à União. Os territórios são disciplinados na Constituição, no artigo 18, no artigo 33, e é a União quem tem a investidura para aplicar a governabilidade em regra dentro do território, em quase todas as questões, né? E o que você vai perceber? Como o território pertence à União, é a União quem vai ter a competência para cobrar os tributos estaduais no território e até pode ter para os tributos municipais. Vamos entender a competência cumulativa da União dentro dos territórios federais, tá legal? Só não vai dizer em prova, pelo amor de Deus, que território tem competência, que território não é ente federativo, não tem competência tributária. Tá perfeito? Então, olha só, os impostos estaduais, ICMS, IPVA e ITD, quem mora num território paga para quem? Território não é Estado e não pertence a Estado nenhum, ele pertence à União. Então, paga imposto estadual para a União. A competência tributária sobre impostos estaduais num território é da União por cumulação. Competência cumulativa da União com a sua competência originária, que é a dos tributos federais. A questão que pega em prova e derruba o candidato distraído é a dos impostos municipais. Gente, se um território existe, ele pode ser dividido em municípios. Ou não, mas ele pode ser.
O que acontece? A Constituição, no artigo 33, parágrafo 1º, 33, parágrafo 1º, autoriza que o território se subdivida em municípios. Isso quer dizer que pode existir um município que é ente federativo, que tem autonomia, que vai ter código tributário municipal, que vai ter sua lei de IPTU, de ISS, ITBI, de taxa de lixo. O território pode ser dividido em município. Se o território for dividido em município, o município existe, é ente federativo, tem competência. Por que a União vai cobrar os impostos municipais ali dentro se existe um município emancipado? Entende? Então, se o território é dividido em municípios, a União vai se restringir a acumular os impostos estaduais com os federais. De outra feita, se o território não é dividido em município, é o chamado território uno, é o único território que existe ali. Aí, como não tem município ali e o território é da União, aí a União cumula os impostos municipais com os estaduais, com os federais. Então, para a gente concluir, a competência cumulativa do artigo 147 da Constituição é a competência em que alguém está acumulando o que a priori não seria seu. Ela ocorre no DF e pode ocorrer nos territórios caso voltem a existir. No DF, o DF cumula impostos municipais com os estaduais. Nos territórios, a União sempre cumulará impostos estaduais com os federais e poderá ou não cumular os municipais também. Se o território é uno, não dividido em município, não existe município ali dentro, a União cumula tudo, municipal, estadual e federal. Já se o território é dividido em município, não tem por que a União cumular os impostos municipais, invadindo a competência do próprio município. A União só cumula impostos estaduais com os federais. Atenção, muitas vezes em prova oral de concurso público já se indagou. Doutor, por gentileza, me indique quando é que caberia um ICMS federal. E aí o cara para, meu Deus, ICMS federal como? Em duas hipóteses é possível. Uma delas é no caso dos territórios. A União dos territórios cumula os impostos estaduais, correto? A segunda, que é para outras dicas, é quanto aos impostos extraordinários de guerra, lá do 154, inciso 2, que a União pode, no caso de guerra externa ou sua eminência, instituir impostos extraordinários, já compreendidos ou não em sua competência. E, não obstante, essa competência nunca tenha se exercido, porque a guerra não aconteceu, graças a Deus, envolvendo o Brasil, nunca se aplicou o 154.2 na prática, mas o que pensa a doutrina de modo aí unânime é que a União poderia criar um ICMS federal, um IPVA federal, até um IPTU federal, um novo imposto de renda, impostos extraordinários para a guerra. Impostos extraordinários já compreendidos ou não na sua competência, o que legitimaria uma bitributação com impostos estaduais e municipais. Seria um caso de a União criar um ICMS, um IPVA federal para levantar dinheiro para custear a guerra. Então, em duas hipóteses, a União pode instituir tributos que a priori são dos estados, são dos municípios, não é isso? Território e nos casos de guerra. Então ficou para vocês aqui esse rol de super dicas ligando o tema da competência cumulativa. Nas próximas dicas, eu vou falar com você de competência residual tributária e de competência legislativa concorrente no direito tributário. Duas matérias que também podem ser foco de elaboração de questão no seu exame. E eu quero que você gabarite, filho. Eu quero que vocês gabaritem tributário na primeira fase e que a gente marche para eu dar um 10ão para vocês na segunda fase. Tá legal? Amo vocês, continua estudando com foco firme. Superman no coração, filho. Superman no coração. Amor ao próximo e garra, atitude, fibra, valentia e ousadia para vencer os desafios, tendo a ambição de sempre querer ser o melhor. Essa junção de amor e atitude. Isso é levar um Superman no coração. Te amo.